Bom dia a Bom todos. dia, bom dia. Muito bom pessoal. dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de empreendedorismo. Hoje nós vamos conversar sobre essa opção de carreira, né, e tudo que é possível a gente também agregar aí a nossa relação com o trabalho. Eu sou a Patrícia Paniquar, eu estarei com vocês aqui promovendo esse bate-papo de forma bastante prática e buscando aí ampliar o autoconhecimento e gerenciar a carreira também de todos vocês, tá bom? Eu sou gerente de operações de transição de carreira na LHH, eu tenho mais de 15 anos de experiência aqui na consultoria, eu sou responsável pela entrega de programas de outplacement, gestão de equipes e toda a parte de operação da entrega do nosso programa ao nosso candidato. Bom, para quem não conhece a LHH, é uma consultoria global de recursos humanos, nós fazemos parte do Grupo ADECO. A LHH é líder global em desenvolvimento de talentos e conduz programas de desenvolvimento de liderança, assessment, coaching, mentoria e transição de carreira. Junto comigo eu conto com a participação aqui do Hugo Capobianco. Ele é responsável pela prática de transição de carreira com foco em pessoa física e lidera essa unidade da LHH em âmbito nacional. O Hugo é formado em psicologia e tem pós-graduação em administração de recursos humanos também. Conto também com a Sônia, que é a nossa consultora sênior de carreira, ela é palestrante e gestora de consultores na LHH, também atua em processos de coaching, desenvolvimento humano, e é especializada no tema de transição de carreira, aconselhamento, design. Sônia é formada em comunicação e tem MBA também, pós-graduação em marketing e MBA empresarial pela Fundação Dom Cabral. E temos hoje um convidado especial aqui, que também trabalha conosco, do nosso time, que é o Wilson Trevisan. Trevisan é conselheiro sênior e consultor com décadas de experiência. Ele atua como coaching, consultor e mentor em projetos de desenvolvimento de liderança, mudança cultural, desenvolvimento de equipes, além de recolocação e coaching de carreira. O Trevisan é empreendedor serial e empresário há mais de 30 anos, né? E ocupou também algumas posições como executivo, sempre na indústria de TI. Tá bom? Desde 2002, ele atua como coaching, consultor de carreira e na LHH está com a gente desde 2008 e atende aí nossos clientes em nível sênior, diretores, presidentes, executivos em geral, orientando aí em relação à carreira empreendedora. Ok? Então, nosso bate-papo hoje é todo voltado aqui para o tema de empreendedorismo. Nós teremos aqui 1 hora de duração, de conversa, de troca. Esse é um tema bastante rico e acho que nesse momento, então, aí de pandemia, a gente vem abrindo, né, muito aí o nosso olhar para essa possibilidade. Então, fiquem muito à vontade aí para fazer suas perguntas. O chat está aqui para que vocês possam justamente compartilhar as questões de vocês, os dilemas em relação ao tema. A gente vai tentar responder o máximo de perguntas possível. Tá bom? A gente pensou para esse bate-papo, a gente está fazendo um formato aqui de roda viva, né? Que a gente até brincou aqui nesse programa Roda Viva, que a gente vai... O Wilson está ali na berlinda, né? Por ser o especialista do tema, e a gente... Opa, malhar ele de pergunta. É um privilégio. E a gente vai estar aqui fazendo perguntas aqui para que a gente possa usufruir aí de todo o conhecimento e experiência que ele tem nessa opção de carreira, tá bom? Bom, então, para que a gente possa começar aí a aquecer aí essa nossa conversa, né? Eu sempre gosto de trazer uma frase que é do próprio Wilson, né? Que ele fala que empreender não é questão de se você for entender, mas é uma questão de quando você vai empreender, né? Ou seja, gente, segundo o Trevisan, em um determinado momento da vida, que todos nós seremos empreendedores, né? Eu compartilho até dessa opinião aí do Wilson, né? Assim, eu acho que o que é finito aí em relação ao trabalho é a relação CLT que a gente tem com o trabalho, mas a nossa relação mesmo com o que a gente faz, com o que a gente gosta, né, e com o trabalho em si, ela não é finita mesmo, né? Então, e o empreendedorismo pode vir, acho que muito nesse papel, né? Nós aqui, eu, Hugo, Sônia, que trabalhamos, o próprio Trevisan que trabalha muito com transição de carreira, né? A gente se depara com uma série de questões relacionadas a esse tema, né? Como, por exemplo, qual é a melhor hora para eu empreender? Eu preciso ter perfil para empreender, né? São questões que vão chegando muito a gente aqui quando a pessoa começa a pensar em alternativas de carreira, né? Então, para a gente tornar mais dinâmico aqui esse nosso bate-papo, a gente vai sugerir que a gente faça aqui um exercício, né, de mitos e realidades, tá? Sobre o empreendedorismo. Então, a gente vai pedir aqui ajuda. Esqueci de falar que a gente está aqui hoje com a Gabi, né, que é da nossa área de marketing, que trabalha aqui com o Rafa, que está sempre conosco também. A Gabi ela vai projetar aqui algumas questões, a gente está trazendo aqui
algumas questões e vocês vão marcar se na opinião de vocês, é um mito ou uma realidade em relação ao empreendedorismo, tá bom? E aí o Trevisan vai nos ajudando aqui com o seu olhar, tá? Então, vamos lá, Gabi, pode soltar aí a primeira questão, primeiro dilema, né? Então, vamos lá. O primeiro que a gente traz aqui é: o emprego formal é muito mais seguro do que empreender. Na opinião de vocês, isso é um mito ou é uma realidade em relação a esse tema? O que vocês acham? 30 segundos aqui para vocês começarem a responder. Não vale coluna do meio, né? Tem que optar. Não, a gente nem colocou, né? Não tem chance. Eu fiquei até pensando assim, eu vou colocar aqui um depende. Eu falei, não vou colocar não, porque senão a gente... É todo mundo binário. no depende. É binário. Isso. Olha só, Wilson. Então. Que bom. Então, isso acho que já é fruto do que a gente vem falando de alguma maneira, né? Porque, na realidade, a questão da segurança não está necessariamente conectada à relação, né? A relação CLT, apesar de no passado todo mundo queria ter aquele emprego, né? A gente, especialmente na minha geração, foi criada para ter um emprego bom numa grande empresa, ter uma carreira e tal. E hoje isso é mais fluido, né? Mesmo nas novas gerações. E significa que a relação CLT, ou o emprego formal, ele é muito temporário mesmo, né? E como a Patrícia introduziu aí, que é uma fala minha já de alguns anos, que é uma questão de tempo, né? Em algum momento a gente vai ter que empreender. Então, a segurança traz mais por a gente estar bem fazendo o que a gente está preparado, que gosta, e aí a gente vai falar mais sobre isso ao longo do coisa. Não é só o que gosta, né? E aí a gente vai... outros mitos também, né? Mas eu acho que é por aí, sim. Eu acho que a enquete aqui mostrou a nossa realidade, né? Que já mudou. Muito legal. E o interessante, só complementando um pouquinho, eu gostei do que você falou, Trevisan. A gente foi educado a ficar na empresa há muitos anos. E que era uma sensação de segurança, né? Porque que é uma falsa sensação. Falsa, né? Falsa sensação. Falsa sensação. E os nossos pais ficaram muitos anos também, talvez, numa mesma empresa, tal. Então, hoje o mercado está muito diferente, né? Então, a gente tem que se acostumar um pouquinho com isso. A minha mãe queria que eu entrasse para o exército, que eu tivesse uma carreira militar. Meu Deus do céu! Então assim, veja a preocupação, né, dos nossos avós, dos Banco nossos do Brasil, pais. Né? Lembra Banco do também, Brasil, né? Banco do Brasil, vamos fazer concurso, Banco do Brasil. O caixa do Banco do Brasil, em cidades do interior, era tão importante quanto o prefeito. Quanto o prefeito, isso mesmo. Aqui no nosso chat, várias pessoas comentando isso também, né? Assim, acho que de situações de casa que viveram também com seus pais, né? Pessoas citando o mundo VUCA, né? Da falta de segurança, né? Então... E na realidade, né? A grande questão é o seguinte: não existe segurança em nenhum caminho, né? Não existe nenhum caminho. Obviamente que empreender por definição, já não tem segurança, né? Mas aí tem outras coisas, né? Por exemplo, um pouco mais de controle. E aí a gente vai falar em outros itens. Aí a gente fala mais sobre a questão de controle. Vamos lá, Gabi, bota a segunda pergunta. Segundo dilema. É importante ter um perfil adequado para empreender. Isso é um mito ou realidade? Tem que ter perfil para empreender, na opinião de vocês? Se aprende a empreender? Se nasce com a veia empreendedora? Como é que isso se dá? Legal. Vamos lá, 30 segundos. Pronto, Gabi. É importante ter um perfil para empreender, né? Então, assim, aqui eu quero fazer uma observação, né? Tem muita gente que vem com aquela história, ou a gente mesmo, né? A gente escuta isso com muita frequência. Mas aquele fulano lá, ele nasceu com um perfil empreendedor e tal. Então, normalmente as pessoas relacionam o perfil com algo nato, é algo que já nasce com a pessoa. E na realidade, quando a gente olha, inclusive alguns perfis de grandes empreendedores, você vê que são pessoas com perfis diferentes, né?
e que, na realidade, são movidas por algumas outras coisas, e aí não é uma coisa só, não dá para ser binário e reduzir a resposta, é uma combinação de questões que faz você vamos dizer, escolher esse caminho. E não existe essa coisa de nascer empreendedor. É claro que todas as áreas do conhecimento, esporte, artes, obviamente, nos negócios, tem gente excepcional, tá certo? Mas assim, lembrando que nós, simples mortais, não necessariamente temos que ser especiais. Algumas pessoas, em toda a área do conhecimento, é especial. Eventualmente já nasce lá, o Neymar já nasceu com a estrela virada para a lua e tal, o cara joga muita bola. Agora, tem um monte de jogador de futebol que bate uma boa bolinha, que trabalha, que se esforça, que treina bastante e tal, e compensa isso tudo com muito esforço, com muito aprendizado. Então assim, existe, eu diria assim, para fechar essa questão, eu diria que, sim, existe um perfil típico que as pessoas podem aprimorar. Na realidade, são algumas competências que, combinado com o que eu já tenho, não importa o que eu tenho é meu, normalmente é único. As pessoas são únicas. O que talvez vale a pena aí, eu acho que é o sentido um pouco da questão de perfil, falar que, assim, ok, tem algumas competências que eu precisaria melhorar para realmente estar preparado para ter uma carreira empreendedora. E aí cada um tem que olhar para dentro de si e ver no que eu tenho que desenvolver para me tornar um empreendedor, e não simplesmente fechar a questão. Olha, tem que ter o perfil, pronto, e acabou. Porque isso eu acho isso muito fácil, né? É muito simples, ou seja, eu não tenho perfil, então eu não vou me preocupar com isso. Né? E aí, quando a gente chegar àquela hora que você vai ter que se preocupar com isso, aí o bicho vai pegar. Né? Então, essa é a questão. E eu acho que é bem isso que... Ai, desculpa, Hugo. Eu ia falar de crença, né? Eu ia falar um pouquinho da crença, né? Você também? O Trevisan deu a deixa, né, de falar dessa coisa, né, de quanto a gente também não cria essas crenças limitantes, né? Sim. De que por alguma experiência observada, ou até às vezes uma experiência vivida, a gente recebe muito isso aqui no dia a dia da pessoa falar, mas meu pai empreendeu, deu azar e eu não quero nunca mais ver isso e tal, né? Então, acho que essa autoavaliação, né, que o Trevisan trouxe, né, de olhar para dentro, de perceber e tudo mais, é muito relevante para a gente liberar mesmo o pensar sobre isso, né? Acho que deixar mais nítido o pensamento, né, sobre esse caminho, né? Bem bacana. E eu entendo também que essa competência que você falou, Trevisan, não sei se faz sentido para vocês, eu entendo que tem um pouco acompanhado do talento, né? A gente tem pessoas que têm um talento nato para algumas coisas. Claro, a gente desenvolve, né? Não nascemos... O Neymar não nasceu. Todos nós temos alguns talentos. Todos nós. Pois é. Descobrir esse talento e colocar ele à disposição, talvez seja um caminho aí, né? E aí a gente tem tantas histórias, né? Gisele Bündchen na passarela, o Neymar, e não precisa ser pessoas só desse âmbito fashion. Tem pessoas no dia a dia que empreendem, que se dão bem, porque está ligado com aquilo que tem de valor agregado, né? Isso que é importante. E de alguma maneira essas pessoas elas partiram de algum ponto onde elas tinham algumas competências prontas e alguns talentos e elas evoluíram, tá certo? Elas se desenvolveram para ter sucesso. E isso acontece com todo mundo e é possível. Isso é que é a beleza da coisa. É possível. Não é algo... porque é muito simples você encaixotar. A pessoa nasceu já empreendedor, pronto, e acabou. Pronto, eu nunca vou ser como não vai mudar aquela situação. Que é a tal da crença, né? Legal. Essa é uma notícia boa aqui, né, para nossa conversa, né? Que, assim, que a gente pode desenvolver, né? Vamos lá, Gabi. Esse é o nosso objetivo, né? Trazer notícias boas. Incentivar isso, exatamente. Bom, vamos lá para a terceira. Se for empreender, escolha algo que você goste. Então, essa é uma questão que sempre aparece. Como é que a gente escolhe, né, aquilo que eu vou empreender? Né? Aqui a gente está trazendo uma afirmativa e fala assim, olha, então, se for empreender, escolha alguma coisa que você goste bastante. Né? Isso é um mito ou uma realidade? Como é que a gente deve escolher aí o negócio em que a gente vai se envolver, o que a gente vai trabalhar por conta própria? Né? Vamos lá, 35. Já foi, Gabi? Foi.
Tá bom. Realidade. Legal. Então, aqui está claro que, na realidade, você precisa gostar né, daquilo que vai empreender. Mas aí eu tenho um contraponto aí. Né? Eu não, ainda assim, não vou dar a minha resposta, mas eu vou dar um contraponto. Na realidade, se você gosta de cozinhar, significa que você tem que montar um restaurante, por exemplo? Na realidade, um restaurante, para quem conhece um pouco do serviço, da atividade, é uma atividade quase que industrial, porque né, você junta recursos numa determinada sequência, num tempo muito curto, tem uma linha de produção e tal. Então, às vezes, a pessoa gosta de cozinhar, monta um restaurante e se frustra muito, porque o cardápio ele monta uma vez numa estação, por exemplo, e o cardápio e o dia a dia. E aí o meu ponto aqui é o seguinte: a gente tem que escolher, claro, algo que você tem uma afinidade ou que goste, mas isso só não é o suficiente. Ou seja, diga. Tem aqui, o Salomão até colocou aqui assim, né? Assim, eu gosto do que dará mais retorno, né? Então, assim, por onde escolher, né? Você escolhe aquele negócio, não, pet agora é o que está dando dinheiro, eu vou abrir algo relacionado a pet. Não. Eu acho assim, a gente começa errando por aí, exatamente esse é o começo do maior erro. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, um grande amigo que adorava a bicicleta. Ele é esportista, atleta, triatleta, adorava a bicicleta. Aí, um belo dia, falou, eu estou cheio aqui do mercado corporativo, eu vou montar aqui uma loja, vou importar bicicleta, umas bicicletas, né, todas sofisticadas e tal. Quebrou em 2 anos. Por quê? Porque ele adorava a bicicleta, mas ele não entendia nada do mercado de bicicleta, das questões da bicicleta, do modelo de negócio para vender e comercializar a bicicleta, das questões tributárias de bicicleta, do cliente, do atendimento, do serviço. Enfim, na realidade, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque essa pergunta é aquela pergunta... quando você pergunta para um economista se o dólar vai subir ou abaixar, ele responde sempre com um depende. Não depende, exatamente. Não depende e tal. Mas vai subir ou vai abaixar? Não, depende. Então, na realidade, é o seguinte, não é o suficiente você fazer com o que gosta. E nem sempre fazer o que gosta vai dar aquele resultado que você espera de uma atividade que, em tese, você vai montar para pagar suas contas, para você ter uma atividade e tal. Então eu diria que aqui tem um alerta importante. Sim, você deveria ter muita afinidade com aquele produto, ou com aquele serviço, ou com aquele mercado, mas isso, por si só, não é o suficiente. Não garante nada. Então, precisa tomar um pouco de cuidado, porque essa é uma resposta muito padrão. Você pergunta para um amigo, então, agora eu estou aqui na transição, o que você acha que eu devo fazer? Vai trabalhar com o que você gosta. Sim, mas não é o suficiente só trabalhar com o que gosta. Você tem que entender um pouco, para quem gosta de ferramentas, tem até aquele Ikigai lá, que combina várias questões, aquilo que eu gosto, aquilo que é a minha vocação, a minha profissão, e principalmente aquilo que eu faço bem. Né? E aí a gente tem que ter uma autocrítica muito forte, porque é bom até escutar os outros. Porque às vezes a gente tem uma visão de si próprio um pouco deturpada. Eu acho que eu cozinho muito bem. Mas aí você vai fazer uma enquete na sua família, tem gente que vai torcer um pouco o nariz, entendeu? Então, assim, precisa tomar cuidado com isso. Outra visão, e o Ikigai, você falou acho que de uma ferramenta bem bacana, porque ela contempla, inclusive, isso, né? A parte de remuneração, que pagam para você, né? O que vão pagar para você fazer. Eu acho que isso é uma coisa que a gente às vezes pensa, né? Não, então, né, vou ligar propósito com simplesmente uma coisa que eu gosto, que é bacana, não. Ali no Ikigai completo, inclusive, essa é uma visão, né? Tá bom, o que pagam para você fazer? Eu acho que essa complementa bem, né? Bem bacana. Aquela história do o mundo precisa. Se o mundo precisa, pode ser pago, é uma atividade, um serviço, um produto que pode ser remunerado. E também acoplado a isso, se eu faço bem aquilo. E uma coisa importante, quando a gente vai nesse processo de escolha, às vezes a gente escolhe o setor, mas a gente não está prestando atenção no que a gente vai fazer no dia a dia. Porque empreender não é só ter a ideia, montar lá e esperar, ficar no caixa esperando o lucro. Você tem que trabalhar, tá certo? Então, trabalhar no dia a dia, olhar a atividade que a gente faz e achar que aquilo vai nos satisfazer, vai nos preencher,
E isso talvez seja importante. E isso não necessariamente precisa ser no mercado de bicicleta ou no restaurante e tal. Você pode ter aquilo que te mobiliza, né? Que te usa as tuas maiores competências e que te satisfaz em várias áreas, não precisa ser uma só. Tá certo? E não necessariamente você tem que ser apaixonado por aquele produto ou serviço. Mas enfim, eu acho, de novo, né, não é uma ciência exata, né? A gente devia ter falado isso no começo, né? Isso aqui não é uma ciência exata, precisa tomar muito cuidado, tá certo? Tem sempre um depende ali. E, tal, mas... e a Lidiane trouxe isso aqui no chat, né? Assim, não é exato, vai depender de uma série de fatores. Acho que por isso que o Ikigai é uma ferramenta tão legal, porque ele te ajuda a fazer essa análise, primeiro separadamente, e depois como é que você encontra essas interseções, né? Eu acho assim, até estendendo um pouquinho mais, porque eu acho que vale a pena, eu acho que nos dias de hoje a gente precisa trazer outros componentes no nosso processo de tomada de decisão, que não necessariamente só os componentes instrumentais, né? Por exemplo, aquele, eu vou escolher isso aqui porque agora está dando dinheiro isso, mas não necessariamente isso vai me preencher como profissional, aquela atividade que eu vou fazer especificamente nesse negócio não tem nada a ver comigo e tal, apesar de estar dinheiro. Aliás, eu tenho algumas referências aí, nesses últimos 12 anos aí na Liret, eu tenho algumas referências, mais de uma referência, de gente que fez uma opção, tá certo? E depois, apesar de ter dado certo, o negócio deu certo, entre aspas, né? Deu dinheiro, deu lucro, não sei o quê, e a pessoa não estava feliz fazendo o que estava fazendo. Olha só. Por quê? Porque só o dinheiro é importante, mas só o dinheiro também não realiza ninguém. Esse é que é um ponto que eu queria deixar essa luzinha aqui, que é importante a gente combinar todas essas coisas, né? Otimizar isso tudo e de novo, né? Não tem uma resposta só. Muito bom. Vamos lá, Gabi, para a nossa próxima. A gente tem 7, acho que a gente está indo para a 4. Isso. No Brasil, é impossível empreender. As cargas tributárias são altas, o país não favorece o empreendedorismo. Isso é um mito ou uma realidade para vocês? Essa é a hora de malhar o Judas, né? Essa aqui já até sei qual é a resposta. Essa daí vai pegar. É a hora de malhar o Judas. Vamos ver. Para quem está assistindo aqui, a Sônia colocou um link para o Ikigai, tá bom? Ótimo, legal. Olha só que interessante, né? Olha, foi o contrário do que eu pensei. Olha, a gente já querendo aqui, ó. E de novo, né? Mas ainda 1/3 das pessoas acham e é verdade. Na realidade, quando é uma afirmação verdadeira, né? As cargas tributárias, essa parte é verdadeira. As cargas tributárias são altas, como são em outros países também do primeiro mundo. Tá certo? A diferença é que nesses países o serviço que o Estado presta é bom, e no nosso não é. O fato é que, mais do que carga tributária alta, eu acho que o Estado e toda essa carga fiscal e tributária e a complexidade do que né, e isso é mais danoso do que necessariamente o valor em si. A gente fala dos 30 e tantos % de carga tributária. Isso, quando você põe no custo, isso quem paga na ponta é quem está consumindo. Então, em outros países que têm cargas até maiores que o Brasil, se não me engano, tem um país nórdico agora, não sei se é Suécia, tem algum lá que realmente tem uma carga tributária parecida com a nossa. Mas, em compensação, tem um Estado que funciona, mas aí é outra discussão. Mas o fato é que a complexidade, eu acho, é mais prejudicial. Ou seja, quem vai empreender tem que se preparar porque vai ficar maluco com relação à tributação. A gente é obrigado a ter um contador. É impossível você manter os seus livros sozinho, só pela internet e tal. Não dá. Você tem que ter alguém para te ajudar e tal. Por quê? Dependendo do negócio, o grau de complexidade, o número de licenças e todas as questões de compensação tributária, de ICM entre estados e tal, é uma coisa que, mesmo para os mais entendidos, é muito complicado. Você vê o quanto que consultores, essas grandes consultorias, ganham de dinheiro só orientando as pessoas como fazer pela lei, né? Quer dizer, na realidade, assim, devia ser assim, o contrário, né? Ou seja, quem quisesse burlar a lei devia ser muito complicado.
Aqui é o contrário, né? A nossa complexidade é tão alta que quem quer estar dentro da lei é complicado. Ou seja, as empresas de todo porte, pequenas, médias e grandes, têm que gastar boa parte de tempo e recursos para estar em dia com toda a formalidade, com toda a documentação e por aí vai, né? E isso é uma questão importante que, de novo, né? E agora, vamos dizer, o lado bom disso é que é assim para todo mundo. Se você quiser trabalhar legalmente e disputar, porque o teu concorrente também, em tese, tem as mesmas regras. Tem os problemas, né? Claro, se você não o cenário é o mesmo para todo mundo, né? Os custos de impostos, dos serviços, os custos profissionais de funcionário e tal, é igual, a lei, em tese, é igual. Claro que tem diferenças setoriais e tal, mas, em tese, o jogo é para todo mundo. O problema é que o jogo é muito complexo. O jogo é muito complexo. Eu não sei, por exemplo, quando falo em jogo complexo, né, eu me lembro, eu nunca consegui entender o beisebol, mas tem gente que entende beisebol. Lá, o pessoal lá nos Estados Unidos, e talvez até alguns aqui entendam o beisebol. Eu não consigo entender aquilo. E bastão, e corre, ou seja, o jogo é tão complexo que você tem que se preparar para entender o jogo, porque senão você perde. Entendeu? Então, e eu acho que você trouxe... Desculpa, Trevisan, só queria te falar só uma coisinha, Hugo, da questão dessa figura, né? Que eu acho que você falou uma coisa que me puxou assim. A gente também, né, nessa jornada de empreender, tem horas que você precisa saber assim, isso eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de um especialista, né, para olhar essa questão toda tributária, né, para me apoiar. E aí eu quero fazer um alerta. O empreendedor típico, assim, eu falo isso, inclusive, muito nos webinários, nos atendimentos que eu falo. Você tem que entender o suficiente para tomar a decisão, porque, em linhas gerais, é você que vai tomar a decisão. Então, você tem que aprender a ler um balanço no momento adequado, você tem que entender como é que é o fluxo de dinheiro. Se você for uma pessoa de negócio, de marketing e tal, você tem que entender isso, porque senão você não consegue tomar decisão. Por quê? Porque aí você vai terceirizar essa decisão para alguém que está fora do seu negócio. Você vai falar, o consultor vai dar a decisão, ou o contador. Assim, eu estou falando isso com conhecimento próprio. No passado, eu já confiei em contadores que me criaram passivos importantes que depois quem tem que pagar é o empreendedor. Então, a minha sugestão aqui, apesar da gente contratar especialistas, mas sim o básico, né, a gente tem que entender, a gente tem que procurar ler, mesmo que seja um assunto árido. Eu sou administrador formado e tal, e eu odiava a contabilidade. Eu fiz a faculdade, colei nas provas e tal, e saí da faculdade sem entender de balanço. Eu fui aprender a duras penas. Por quê? Porque um contador fez uma besteira gigantesca porque eu não observei determinadas coisas nos livros e no balanço, nos balancetes e tal. E, a partir daí, aprendi a duras penas que a gente tem que prestar atenção nisso. Essa é uma excelente orientação. Tem várias pessoas compartilhando isso no chat também. Acho que essa é uma das competências importantes para quem não tem, e se vai empreender, buscar desenvolver, né? Assim, outra também acho que aparece muito, a gente deve falar em algum momento, é a capacidade de saber vender, né, o seu negócio também. Né? Então, acho que tem algumas competências aí que a gente... Talvez essa a principal, né? Eu não sei se tem isso nas Eu acho que não tem, mas a gente pode falar daqui a pouco. Os aspectos jurídicos, que tem que aprender muita coisa, né? Então, legal. Bora aprender coisas. Eu sempre olho o lado bom da história, né? Quer dizer, empreender é tão emocionante que a gente aprende coisa nova todo dia. Aprende o tempo inteiro, que delícia. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá para a próxima. É melhor esperar a crise passar para empreender, né? Assim, nós aqui estamos num grupo de pessoas que assessoramos aí quem está em transição de carreira, né? Acho que tem muito essa pergunta hoje, mas é melhor mesmo. A pandemia não é um bom momento para empreender, né? Assim, a gente não está vivendo crise, a gente não deve empreender de forma alguma, né? Então, acho que o que vocês respondem para a gente em relação a isso? Isso é mito ou realidade? Essa é a hora ou não? Recolhe, espera passar a chuva, depois você engrena, né? Mergulha nesse universo. Alguém respondeu depende aí. Entendi. É isso aí.
por falta de DPI. Olá, mito! Olha, bastante gente com mito. Na realidade, né, isso, gente, é uma coisa clara, né? Quer dizer, na realidade, a crise pode, inclusive, ser uma baita oportunidade para empreender naquele momento, né? Porque depois da crise, aí o problema... E, na realidade, uma coisa que eu insisto, inclusive, no nosso programa de aceleração, com quem chega com um projeto para a gente avaliar e tal, que, na realidade, o problema... ele independe de crise. E, na realidade, o Brasil já mostrou isso. É justamente nas crises que acontecem vários problemas, ou se apresentam vários problemas. E aí, gente que quer aproveitar essa oportunidade, né? Porque atrás daquela história, atrás de um problema, sempre tem uma oportunidade, é um jeito de você olhar. Você fala assim, eu escuto gente falando assim, pô, mas agora, com essa confusão, o dólar não sei o quê. Então, eu digo sempre o seguinte, a desculpa para não empreender está pronta. Você pode pegar, está no estoque, tem vários. Você pode escolher o que você quiser, tem vários. Você tem, porque o mercado, porque o dólar, porque o imposto, isso, porque o Bolsonaro, porque o Lula, porque não sei o quê. Você escolhe, tem o que você quiser. Mas o ponto não é esse. Na realidade, sempre vai ter motivos para você ficar quieto e sempre vai ter motivos para você sair fazendo alguma coisa. Qual é o seu momento? Qual é o seu momento? Se você está em crise, talvez a pergunta é, se você está em crise, aí talvez não seja um momento. Se você está com uma crise, uma crise pessoal, uma crise familiar, uma crise de qualquer ordem, de saúde e tal. Agora, se a crise está lá fora, olha a crise e vê quem está precisando de ajuda. São as oportunidades, né? Vê quem está precisando de ajuda. Que oportunidade que ela gera, né? Que ela pode gerar. Exatamente. Então, talvez seja aí, e detalhe, né? Tem um grau de coragem, né? E, na realidade, quem tem coragem é porque tem medo. Porque se a pessoa não tem medo, não precisa de coragem. Então, assim, todos nós temos medo. E o empreendedor não é diferente, ele tem que ter medo, tá certo? Para ter coragem de abraçar aquela solução que ele está imaginando para aquele problema, e não importa o momento, o dólar a 10, o dólar a 2, não importa, né? Tem que resolver. Se você resolve o problema, né? Que no fundo, a gente monta um negócio para resolver algum problema, né? Quer dizer, na realidade, a gente trabalha para resolver problemas, tá certo? É isso mesmo. Deviam falar isso lá para o nosso Congresso, lá para os nossos deputados e senadores. Mas, enfim, nós aqui do mundo real, né, a gente trabalha para resolver problemas. Outra questão. E uma coisa que eu estou vendo até que agora você colocou também, algumas pessoas também têm colocado aqui, né? Assim, a gente quando fala dessa coisa do empreender, né? E a gente usou isso aí muito, se esse é o momento, se é um momento de crise, é o momento não de empreender. Acho que é legal também a gente falar, né? Assim, que o empreender ele não se resume só a abrir um negócio, né? Assim, acho que quando a gente está falando do empreender, a gente está falando do trabalhar por conta própria, do gerar renda. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente também desse conceito maior aí do eu gosto de... Aliás, é um pouco do tema do que a gente está falando, né? A gente, em tese, aqui, a nossa abordagem é para empreender como trabalho, né? E não como investimento, né? Então, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, mas o que está dando dinheiro para eu poder empreender? Eu falo assim, olha, você procurou o profissional errado, você procura um assessor de investimento e tal. Agora, se você procura um especialista em empreendedorismo, eu vou querer entender, querer saber o que você gosta de fazer, o que você é bom para fazer, onde é que você tem capital humano e capital de networking, que setor que você pode atuar para enxergar problemas e encontrar soluções. Então, dentro dessa perspectiva, Paty, isso é bem colocado mesmo. Não necessariamente você tem que abrir uma empresa e contratar um monte de gente e tal. Você pode ser você ser empreendedor de si mesmo, porque as grandes competências você vai usar. Você sozinho, montando uma estrutura de 100 pessoas, você vai ter que vender, você vai ter que gerir pessoas, você vai ter que gerir recursos, e é uma coisa que eu falo bastante, né? Quando a gente recorta no webinar a definição de empreendedorismo, de empreender, a gente fala o seguinte, olha, empreender é inovar, né? Quer dizer, montar combinar recursos de toda a ordem, humanos, financeiros e tal,
para solucionar questões, obter resultados e dentro de um ambiente que seja viável e lucrativo, né? E no fundo, e isso é bom aqui para a gente, né, para quem está nos assistindo e tal, que todo mundo, em tese, a grande maioria trabalha ou trabalhou no mercado corporativo e tal, a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. A diferença de empreender ou não, talvez seja o grau de risco, tá certo? Claro que quando você vai montar um negócio, trabalhar por conta própria, e isso é importante, né? O grau de risco, o risco envolvido, risco que eu falo, inclusive, não só financeiro, né? De toda a ordem, né? Então, assim, as pessoas acham, né? Voltando até um pouco na questão do perfil, né? Quer dizer, as pessoas, porque na realidade você como gestor de uma empresa, ainda que você esteja no começo da carreira, já é um gestor e tal, você já está desenvolvendo as habilidades que um empreendedor usa na maioria do tempo, que é a execução, né? Porque ter a ideia simplesmente não é o suficiente. Você tem que executar. E gestores e líderes que têm experiência, eles estão acostumados a executar. Execução, e isso faz toda a diferença, né? Quando você fala no mundo de startup e tal, é muito mais importante você executar uma ideia do que ter a ideia. Né? No Vale do Silício, por exemplo, o pessoal lá já acredita há muito tempo que a ideia por si só ela é commodity. Então, tanto é que as pessoas nos eventos lá no Vale do Silício, eles falam abertamente a ideia que eles estão trabalhando. Por quê? Porque o que faz a diferença é a execução. Então, seguindo aqui na linha da oportunidade de crise, o Gilberto escreveu aqui assim, grandes empresas estão completando 70, 71, 74 anos, iniciaram os seus negócios no momento da Segunda Guerra Mundial, né? Então, enfim, né? Assim, tinha aí para variar, né? O conceito da escassez, né? Quando você tem escassez, você tem oportunidade, né? Então, assim, é verdade. Né? E assim, no Brasil, né? Para quem tem mais de idade, sabe que é uma crise atrás da outra. Vou esperar a crise passar, né? Esse é o ponto. E pegando, acho que esse gancho, né, que a Paty trouxe, que o Wilson complementou também, da questão das alternativas de carreira mesmo, olhar, né, o empreender, né, como um espaço onde eu posso observar alternativas de caminhar na minha carreira, né? Que eu acho que vem muito da que a gente está falando desde o começo, que é a frase de novo do Trevisan. Em algum momento a gente vai ter que olhar para isso, né? Se eu ainda estou ali num olhar que é muito focado, não, olha, eu quero trabalhar em grandes empresas, eu quero viver aquele universo, eu acho que aqui o despertar da gente, assim, gente, também, né? Não é que a gente está dizendo aqui que não vai ter emprego, não estamos dizendo nada disso, mas não dá para ficar só com o foco, né? E eu acho que, e até o próprio conceito da palavra carreira, se a gente pegar no dicionário, quer dizer carreira, quer dizer um único caminho, né? Então, até isso, né? A gente tem que começar a dizer assim, quais são as carreiras que eu quero seguir, né, nessa jornada, que oportunidades eu posso me ver fazendo daqui a 5, 10 anos, ainda que eu agora queira voltar para um ciclo corporativo, mas não deixar de fazer essa reflexão das oportunidades de alternativas de carreira que eu posso ter também. Né? E acho que esse olhar, Sônia, acho que esse olhar ele é constante, né? Esse olhar ele tem que ser a cada momento, reflexão, então... qual é o meu próximo passo, qual é o meu próximo ciclo, o que eu quero fazer, como é que esse mercado está, como é que eu estou, o que eu posso fazer de diferente, ou eu li uma questão essa semana que o empreender ou inovar é fazer algo diferente, não necessariamente, você pode fazer o que você faz e que outros também fazem, mas fazer do teu jeito, né? Então, como é que eu faço isso? Né? As pessoas acham que tem que fazer extremamente algo totalmente inovador que ninguém faz. Claro, isso também pode gerar uma grande oportunidade para o mercado. Mas você dando o teu toque e o teu tom para a coisa, também já é algo inovador. Sim. E depende da gente, né? Exato. Se alguém ainda tem alguma dúvida que a carreira, a empresa tem que cuidar da nossa carreira, acho que aqui... Ela acaba de cair por terra. Ela acaba de cair por terra, já caiu faz tempo, porque realmente isso só depende muito da gente. Né? E hoje a gente vê também, inclusive, antigamente a gente achava, bom, aí eu vou empreender, aí eu empreendo o resto da vida. E não é verdade. Tem gente hoje que monta um negócio, o negócio cresce, ele vende a empresa para uma grande organização e vira executivo de novo. De novo. Isso. E detalhe, tudo bem. Você tá numa trilha
de desenvolvimento até. Então, isso tem alguns casos aí, alguns casos de gente que saiu do mercado corporativo, montou negócio, o negócio fluiu, cresceu, não somente cresceu, mas era uma boa oportunidade para uma empresa adquiriu a empresa e trouxe o empreendedor, né, no caso, como executivo para tomar conta ser head daquela área. Ok. Na realidade, nada mais é definitivo, né? Então, agora, esse executivo que se tornou executivo e empreendeu, ele está muito melhor preparado do que alguém que nunca empreendeu, né? Exato. Certamente. Vamos para a próxima pergunta aí? Vamos lá, acho que a gente tem uma última, né, Gabi? A gente está aqui no... Então, a gente acabou de falar. Nossa, olha lá. Se eu empreender e não der certo, eu consigo voltar ao mercado corporativo? Será? Vamos ver o que o pessoal está respondendo aqui. Essa é a penúltima, tem mais umazinha só. Muito bem, fechando. Vamos ver. Mito. Se bem que está tá pau a pau ali. Tá. Estamos 60-40. É 60-40, isso. Na realidade, assim, tem uma verdade por trás do que é quase um estigma, né, da pessoa que quebra ou da pessoa que monta um negócio e não dá certo e tal. E eu diria que esse estigma começa da gente mesmo, né? A gente não se perdoa, né? A gente acha que a gente tem a obrigação de acertar, tá certo? Aliás, eu brinco até com quem monta um negócio e depois de um ano vira para mim e fala assim, então, montei, e a coisa não dá certo, tá que difícil e tal. Aí eu volto à pergunta, quando você começou a sua carreira, no primeiro ano você já virou gerente, diretor, você já estava ganhando bônus, estava tudo maravilha, ou você levou anos para construir a sua carreira? Então, calma, um negócio é como uma carreira. Aliás, nós estamos falando de carreira e negócio. O negócio, ele matura, ele tem o tempo dele. Ele, assim, não tem fica todo mundo perguntando, mas qual que é o payback desse? Como se, de novo, né? Como se empreender fosse simplesmente um investimento. Eu digo assim, para as pessoas que pensam em empreender como investimento, procura a Bolsa de Valores, porque lá tem uma operação lá que chama Stop Loss. Na hora que começa a cair muito, dá muito prejuízo, para. E aí você reduz o seu prejuízo. Porque empreender não é essa lógica. Não é a lógica de ganhar ou perder, é a lógica de construir alguma coisa e se preparar. E a falha, o prejuízo, é um ótimo, excelente desenvolvimento como profissional, como pessoa. A gente aprende a lidar, a gente descobre que a gente não é super-homem, a gente descobre, às vezes é muito... aliás, até vou comentar uma coisa, a gente... Quando tem uma ideia, eu escuto isso direto, gente que chega, me apresenta uma ideia e tal, e começa a trabalhar na ideia, monta um negócio, a gente se apaixona pela ideia. E aí, o que acontece quando a gente se apaixona? A gente não vê defeito, né? É assim com as nossas esposas e maridos e companheiros, a gente não vê defeito. E isso é muito comum, a gente não tem aquele olhar crítico quando a gente tem uma ideia e começa a trabalhar nela. E, às vezes, coisas acontecem. Eu imaginei que o cliente ia ser assim, eu imaginei que o mercado ia ser assim, a coisa não flui. Não é incompetência. Não é incompetência. De novo, são vários fatores que, combinados, não fizeram aquele seu negócio acontecer daquela maneira naquele momento. Às vezes, alguém, no ano seguinte, pega a mesma ideia e executa de outra forma e dá certo. Então, a gente tem que abaixar um pouquinho essa exigência que a gente faz de ter que dar certo. Não tem que dar certo. Aliás, felizmente ou infelizmente, a grande maneira de empreender é exercitando, né? E, eventualmente, é a história do ensaio e erro, né? É a velha técnica do ensaio e erro. Tentou assim... Por isso que, agora falando até um pouco de startups, né? Por isso que esse modelo de startups hoje está sendo usado, inclusive, por mercados tradicionais. Qual que é a característica? Você muda rápido. Você testou alguma coisa. Antigamente, a gente não montava um negócio, montava uma loja, botava lá os produtos, passado 2 anos, não deu certo, você quebrou.
Hoje em dia, você monta uma loja, passado 3 meses, se não está vendendo, você muda tudo. Você muda o nome, você muda o produto, você muda o vendedor, você muda a abordagem, você muda o logo, você vai mudando rápido. Essa agilidade hoje é que traz a solução para esse dilema, que é ficar esperando o negócio acontecer, e aí a gente alimenta as estatísticas, porque realmente, de cada 10 negócios, no modelo tradicional, só 2 sobrevivem. Então você tem uma regra, e a regra é quebrar. Só que se a gente for mais ágil, com esse pensamento mais ágil, que é o que as startups nos ensinam, né? Todo esse movimento startup, com empresas com 10 anos de vida atingindo valores de $1 bilhão, né? E tem empresa de 50, 80, 100 anos que não atingiu nem metade disso. Então tem alguma coisa certa que eles estão fazendo aí. Muito bem. Então, significa o seguinte, sim, é possível retomar a carreira, é possível, aí você tem a carreira, aí depois você volta a empreender e volta de novo, isso já está, e aí você pode ter outras vertentes, você pode ir para a consultoria, aí depois quando você volta, você monta uma franquia. Gente, isso tudo é o caminho, né? E hoje em dia a gente valoriza muito o caminho, não só o objetivo, né? Tem que valorizar o caminho mesmo, a viagem, às vezes, é mais interessante do que o destino, né? É o que eu costumo, pegando o que o Trevisan falou, eu costumo dizer para as pessoas que eu assessoro, é como você conta a história, né? Como você viveu e como você conta essa história depois, né? Porque se você viveu com uma série de aprendizados e tudo mais, e depois essa capacidade de transportar isso de novo para o mundo corporativo, tradicional, isso é muito bacana, né? Vamos lá para a nossa última pergunta. Última pergunta. Para empreender é preciso ter muito dinheiro. Isso é um mito ou é uma realidade? Espera ficar rico para empreender, nasce rico para empreender. Pede dinheiro emprestado. Pede dinheiro emprestado. Né? Eu acho que o Trevisan já respondeu essa em algumas partes do... Pede dinheiro emprestado para o cunhado, né? Pede para o cunhado. Muito bem. O que o pessoal acha? Mito. Nossa, olha só. Esse acho que era fácil, né? Acho que é fácil. Mas, assim, de novo, né? Legal, não precisa muito dinheiro, mas tem que estar claro que precisa de dinheiro, precisa de capital, né? Mas aí as pessoas, aí quem gosta de reclamar, quem quer dar desculpa, tem a desculpa pronta, porque o dinheiro no Brasil é muito caro, os juros são muito caros. Mas, assim, a minha grande dica é o seguinte: vai empreender, empreenda na medida do seu capital, ou dos seus sócios, ou do dinheiro que você consegue levantar na família, ali as pessoas que estão te ajudando, né? Não vá pagar juros, ou ficar... Tem muita gente que fala assim, não, eu vou entrar lá num programa de financiamento, blá, 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 e aí a pessoa passa 2, 3 anos tentando conseguir o dinheiro e o negócio não sai. Então, é o seguinte, se eu não tenho dinheiro suficiente para aquela ideia, eu corrijo a minha ideia, eu mudo a minha ideia um pouquinho e tal. Acho que isso é importante. Dinheiro faz parte da essência, né? É capital e trabalho, né? Visando, obviamente, resultado. Tem que remunerar o capital. Então, portanto, o dinheiro é super importante. Mas precisa ter muito? Não necessariamente, né? Você pode fazer. Depende, agora, né? no caso de quem vem de uma carreira corporativa, normalmente a necessidade de dinheiro vem muito da própria manutenção, né? E não necessariamente do negócio, né? Lembrando que você tem uma pessoa que ganhava, sei lá, R$20 mil por mês, aí ela monta um negócio, se ela ganhava R$20 mil por mês, ela tem aí um grau de despesas mensal na ordem de 15, vai? Da onde ela vai tirar esses 15? Provavelmente no primeiro ano, no segundo ano, não vai tirar de lugar nenhum. Tem que tirar das próprias reservas. Então, esse muito dinheiro significa principalmente a manutenção do básico da vida da pessoa, escola das crianças, aluguel e tal. Isso é super importante, porque às vezes a pessoa não leva isso em conta, ela olha só o negócio, mas tem que olhar a si próprio, porque talvez eu seja o recurso mais caro do negócio, o próprio empreendedor. O padrão de vida, né? E isso tem que entrar na conta, porque senão não dura nada, né? Não. E de novo, gente,
quando eu falo de dinheiro e tal, a gente obviamente lembra do risco. E o risco tem muito a ver com apetite. Tem gente que lida melhor com risco e tem gente que lida pior. Pior no sentido seguinte, não gosta ou não tem não se sente confortável em ter uma postura mais agressiva e tal. E aí tem os moderados e tem os conservadores. Então, encare a empreender também por esse prisma, que é um prisma seu, tá certo? Então, assim, se eu sou um cara conservador, então talvez eu tenha que montar um negócio que necessite pouco investimento no início, com investimento inicial menor. Por quê? Porque eu não fico confortável me expondo muito a riscos financeiros, entendeu? E lembrando, né, que é o que eu falei, que talvez o maior risco financeiro seja a nossa própria manutenção, que tem que ser levada em conta. É claro que o empreendedor típico faz sacrifício, né? Ele reduz as despesas. Se ele estiver comprometido mesmo, ele chega até a vender patrimônio, né? E isso mostra um comprometimento com o seu projeto, né? Ou seja, eu tenho uma casa na praia, mas aqui me apareceu uma oportunidade incrível, eu vou abrir mão da casa da praia, porque eu já tenho minha casa aqui na cidade e tal, e vou colocar no negócio. Isso significa o seguinte, eu acredito tanto do negócio que eu abro mão de patrimônio e tal. Obviamente, precisa tomar cuidado, né? Não abrir mão de tudo, né? Eu já teve cliente da Lirete que chegou para mim, não, eu vou comprar um posto de gasolina e vou vender a minha casa. Mas você tem outros imóveis? Não. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, não comprometa o patrimônio. Isso também é uma dica, né? Quer dizer, eu não recomendo você desmontar o seu patrimônio no primeiro momento e tal, por causa da oportunidade, porque, de novo, risco é um negócio que a gente tem que avaliar, e é preciso, claro, ter um pouco de, nessa hora, um pouco de precaução mesmo. Então, você não vai expor a sua família sei lá, em vez do posto, compra uma loja de conveniência, porque o investimento é menor, os riscos talvez sejam menores e tal. Então, acho que vai por aí. Mas, de novo, né, o dinheiro é parte super importante. Claro. E claro, tem que ser levado em conta e não precisa de muito dinheiro mesmo. Eu já comecei negócios sem dinheiro. Às vezes você conhece. Alguns negócios business to business, por exemplo, você alavanca o negócio com o primeiro pedido, cobra adiantado, cobra um sinal do primeiro cliente, já entra dinheiro. Sim, e eu já vi vários casos assim. Eu já vi vários casos de eu não tenho dinheiro, mas eu tenho negócio. E aí alguém está disposto a pagar numa velocidade diferente das minhas necessidades de despesa. Pronto, você tem uma conta positiva, você começa sem dinheiro. Boa orientação, boa dica. Televisão, a gente está indo agora para os nossos últimos 5 minutos aqui do web, e aí eu queria ver se você consegue contar um pouco para a gente, assim, pensando numa pessoa que está começando esse projeto de empreender, ou pensando em empreender, né, assim, quais seriam os primeiros passos aí que você orientaria? Alguém sentou na sua frente assim, putz, olha, não sei, está na hora de eu começar a olhar para isso. Quais são suas orientações para essa pessoa que está bem no começo aí dessa jornada? Eu acho assim, quer dizer, partindo do princípio que não é uma pessoa jovem que está começando, que acabou de se formar e tal, que tem alguma experiência, eu acho assim, o primeiro olhar tem que ser na cadeia de negócios que eu estou envolvido. Por quê? Porque eu conheço o que acontece naquela cadeia de negócios, seja varejo, business to business, o que quer que seja loja, seja consultoria, seja escola, não importa, seja franquia, não importa. Eu conheço um pouco melhor daquilo. E aí, a minha dica é o seguinte, é procurar problema, é procurar coisas mal atendidas, insatisfação de clientes. Aliás, a nossa tem vários negócios que eu vi começando por causa da insatisfação pessoal do empreendedor. Ele foi procurar um negócio, não achou? Ele falou assim, caramba, tem uma oportunidade aqui. Aí ele foi estudar melhor, ele viu, olha, um perfil como eu, que buscou um determinado produto ou serviço, não achei. Isso pode ser uma dica. E se isso for dentro da cadeia de negócio que eu estou envolvido, número 1, eu conheço os players, eu conheço as pessoas, eu conheço a indústria, eu conheço as empresas que prestam isso, eu tenho mais informação. E não é informação que a gente consegue na internet, eu tenho informação de bastidor, eu sei como é que funciona, onde é que estão os gargalos, né?
E outra coisa hiper importante, eu conheço as pessoas envolvidas. Na hora que a gente vai montar um negócio, a gente precisa de uma rede importante para calcar um pouco, porque algumas coisas nós vamos arriscar, nós vamos testar. A gente precisa de gente que compra primeiro, a gente precisa de, eventualmente, fornecedor que nos estimule e tal. E se essas pessoas nos conhecem, já é meio caminho andado. Então, acho que começar pela própria cadeia de negócio que estava inserido, eu acho que é o primeiro passo. É claro que você pode expandir isso, não achei nada e tal. Ok, mas aí o pensamento continua sendo o mesmo. Que cliente que não está sendo atendido, que está sendo mal atendido, ou que produto que falta? As pessoas vão fazer isso e o produto que tem lá à disposição são ruins. Será que não é a hora de eu sair com uma ideia e ver se eu consigo executar? Então, assim, esse é o na largada. Obviamente, antes disso, aqui a pergunta eu vou focar no negócio, né? Mas acho que antes disso eu tenho que ter feito uma boa reflexão lá do meu Ikigai, né? Assim, dos feedbacks que eu já recebi e tal, até porque para desenhar ou imaginar o que eu vou fazer naquele negócio especificamente como trabalho de dia a dia. Mas partindo do princípio que isso já está, em tese, equacionado, é procurar problema, Paty, é procurar problema, é ver coisas mal resolvidas, porque assim, aí você vai ver o grau de complexidade para resolver aquilo. Pode ser que você consiga enxergar uma solução para resolver isso e que ninguém pensou isso antes. É assim que a inovação aparece. E não tem outro jeito de aparecer. Você tem que prestar atenção em alguma coisa e descobrir problema, necessidade. O que o cliente teria que ter e não está tendo? Qual é a reclamação? Qual é a dor? A gente fala muito disso. Qual é a dor? Né? Entendeu? Então, essa é a primeira dica. E isso vale para qualquer coisa. Às vezes, até uma franquia, eu posso falar, mas o que eu estou vendo hoje no mercado? Não tem uma franquia de delivery de não sei do que, por causa da pandemia e tal. Ok, talvez seja a hora de você buscar, mesmo uma franquia, alguém que tenha esse modelo, ou se não tem, você monta, você é um delivery e tal, hoje, né? Não tem problema. Sim. E aí você vai testar rapidamente, falando lá do teste e tal, se aquilo que você está imaginando se concretiza. Você testa. Essa agilidade é fundamental nesse momento. Fundamental. Acho que em linhas gerais é isso, né? E ter muita, né, como dica final, né? Ter muito desprendimento e a gente pensar que a gente vai conseguir, e tem que se motivar mesmo e acreditar na gente, né? A gente, às vezes, eu não sei se é a questão cultural, né, do brasileiro, às vezes a gente não se dá tanto valor, mas a gente tem valor, a gente tem reunido informações, a gente tem a nossa capacidade de inovar e de buscar soluções, e a gente tem que fazer essa aposta, sim. Empreender é fazer a aposta em si mesmo. Acreditar mesmo, né? Muito bom, gente. Excelente. Olha, ficaria aqui mais uma hora. Dá para a gente esticar aqui, né? Todos nós, né? Fácil. Legal, mas, muito enfim, obrigado. A gente chegou aqui ao final, quero agradecer muito aí todas as orientações, acho que você trouxe pontos super importantes e inspiradores, viu, Wilson? Super obrigado mesmo. Obrigado, Teresa. Sou Hugo também, super obrigada pela parceria de sempre. Nos busquem no LinkedIn, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, então nos busquem lá, a gente vai tentando ajudá-los aí a responder aquilo que estiver ao nosso alcance, tá bom? Depois, se quiser mandar para mim também, pode mandar para mim, se ficou faltando olha, gente, coisa. Especialista falando... Aproveitem, achem ele lá, Wilson Trevisan. Procura no LinkedIn. No LinkedIn, o Wilson Trevisan, hein, gente? Ele ajuda. A gente disponibiliza também a gravação para quem quiser ouvir novamente. E aqui a gente também tem um QR Code do MyCarri. Nos sigam lá no Instagram, a gente tem postado coisas interessantes também. Acho que vale a pena vocês nos seguirem também. Tá ok? Até a próxima, mês que vem tem mais. Estaremos juntos aqui. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigada pela participação, viu? Obrigado. Muito obrigada. Trevisan, obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau.